Sejam bem-vindos ao Falar Europeu, o novo magazine do Euroregião. Eu sou Manuel Ribeiro e vou estar na sua companhia nos próximos 30 minutos. No programa de hoje vamos falar do impacto dos fundos em Portugal e para isso é nossa convidada Sofia Terlica, economista do Banco de Portugal. Bem-vinda, Sofia. Olá, bom dia, Manuel. A Sofia é também coautora do estudo Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, a avaliação do impacto nas diferentes regiões de Portugal, feito pela Universidade Nova, em colaboração com a Euroregião. Aliás, um estudo que nós temos estado a apresentar no país. De acordo com o estudo, que temos vindo a falar e a apresentar pelo país no Euroregião Talks, as regiões portuguesas convergiram entre si e também aproximaram-se às restantes regiões da Europa graças aos fundos europeus. Temos aqui um sinal evidente de coesão económica e social. E de que modo estes sinais de convergência contribuem para a coesão territorial? De facto, o estudo em que sou coautora mostra que por cada euro pago, o VAB, o valor acrescentado dos municípios, está a aumentar, não só no próprio ano, como nos anos seguintes, chegando até 2,4 euros após 3 anos do benefício do Fundo Europeu. Este impacto é muito significativo e contribui para que as regiões tenham uma convergência para a média europeia e nacional. A convergência territorial é também visível pelo facto dos municípios que estão no interior e que são caracterizados por uma maior baixa densidade serem também os municípios que mais beneficiaram destes fundos europeus. E isto não é assim tão óbvio, porque de facto são também estes municípios que tiveram maiores taxas de comparticipação e os apoios são maiores, os fundos europeus são de facto dirigidos para estes municípios. Mas podia não ter havido receptividade dos municípios e do tecido empresarial para captar estes fundos e desenvolverem as suas atividades e fazerem o efeito multiplicador que estamos a observar no estudo. Isto acontece porque, de facto, o investimento empresarial nestes territórios teve uma reação muito positiva, e estou a falar do investimento empresarial porque, de facto, dos fundos europeus, cerca de metade é atribuída a beneficiários privados e, portanto, o que nós estamos a ver é um ajustamento do mercado para territórios de mais baixa densidade, direcionado para territórios de mais baixa densidade e, por isso, observamos uma convergência. Vamos avançar para a próxima pergunta, que será os fundos europeus. Como estaria Portugal atualmente sem esses fundos? Esse contrafactual é feito no nosso estudo. Nós, de facto, sabemos que, sem os fundos europeus, Portugal, as nossas regiões estariam a divergir em relação à média europeia. Teríamos menos crescimento, menos emprego, menos salários do que temos atualmente, sobretudo nestas regiões da baixa densidade e nas regiões autónomas também. Aliás, nós vemos que na região de Lisboa, que tem uma menor proporção dos fundos em relação aos outros territórios, proporção dos fundos atribuídos em percentagem do seu PIB, portanto, em termos da dimensão da região, na região de Lisboa existe uma ligeira divergência em relação à média europeia. E, portanto, é um exemplo do contrafactual. Eu vou interrompê-la ao longo da nossa conversa, Sofia, portanto, eu peço desculpa já por isso, e já estamos aqui combinados com isso, mas quando diz que a região de Lisboa perde, em relação às outras regiões da Europa, são as outras regiões que estão equiparadas em termos de riqueza, não é? A de Lisboa. Estão no mesmo nível de PIB, não é? Perde em relação à média europeia do PIB per capita. Ok, portanto não tem a ver com o facto de serem as regiões ricas. Não, é a média europeia que é o nosso referencial. E também também se pode equiparar a região do Algarve, que também é considerada uma região... Exatamente, a região do Algarve é uma região em transição, enquanto a região de Lisboa é uma região desenvolvida, tem mais fundos atribuídos e maiores taxas de comparticipação do que a região de Lisboa, mas menos do que as regiões do Norte, Centro, Alentejo e regiões autónomas. Então, e como é que nós estaríamos se não fosse... Precisamente, pronto. Portanto, estaríamos, de facto, pior. Esse contrafactual é evidente no nosso estudo. Contudo, há que ter em conta que todo este contexto é um contexto do mesmo paradigma. Nós estamos a falar de uma economia portuguesa inserida num projeto europeu, em que temos objetivos de integração, de coesão, de não deixar ninguém para trás,
juntamente com os objetivos de crescimento económico. Portanto, dentro desse paradigma, se não tivéssemos os fundos europeus, Portugal não teria feito a mesma convergência que fez com os fundos europeus. Tendo em conta, então, essa questão e esta resposta, porquê que Portugal, portanto, se não fossem os fundos europeus, nós estaríamos muito pior que o que estávamos, não é? Então, e porquê que continuamos na linha de baixo? Porquê que Portugal continua pobre, digamos assim? Não era bem o termo que eu queria utilizar, mas... Exato, esse termo deixa-se... Porque, de facto, o que a ideia de Portugal estar no fundo das tabelas, de alguns rankings, é uma ideia que tem uma parte factual, mas também tem aqui mais aspectos que são interessantes pensarmos e discutirmos. E creio que não se perde nada, e se me der aqui a oportunidade, passarei a falar sobre eles. Claro que vou, mas vamos então só colocar a questão, que é para as pessoas lá em casa perceberem o que é que nós estamos a falar. E a questão é mais ou menos assim. Portanto, ao fim de 35 anos a receber o dinheiro de Bruxelas, Portugal mantém-se no fundo da tabela. Portanto, era aqui que eu estava a tentar dizer, de vários rankings europeus. O Eurostat, por exemplo, diz que nos últimos 20 anos fomos ultrapassados por 7 países do leste europeu. E depois, em 2021, temos a Hungria, a Polónia, que já ultrapassou Portugal, em termos de PIB per capita, numa base de paridade com o poder de compra. Muitos economistas preveem que a Roménia seja a próxima a passar-nos à frente em 2023. A mim, pessoalmente, não me preocupa muito que a Roménia ultrapasse, tendo em conta que a Roménia seja o país enorme que é, não é? E o potencial que tem. E a pergunta que eu lhe faço, tendo em conta que já estava a preparar, é o que é que acha de tudo isto? E, de facto, é precisamente esta posição de Portugal que nos preocupa. Nós temos no PIB per capita, em paridades de poder de compra, como referiu, Portugal é o 16º em 19 países da área do euro. É o 21º em 27 países da União Europeia. Esta é uma posição factual e não há aqui grandes dificuldades de leitura. Se lermos os indicadores da produtividade, do rendimento disponível, a posição de Portugal é semelhante. E é semelhante e encontra-se também com uma tendência, por exemplo, nos últimos 10 anos, uma tendência de variação de perda de posição neste ranking, portanto, com menos PIB per capita, pegando neste primeiro. PIB per capita, a paridades de poder de compra. Esta variação dos últimos anos é comum para Portugal e para um conjunto de países. E eu acho esse facto muito interessante, porque juntamente com Portugal está Itália, Espanha, Chipre e Grécia. Estes 4 países, que estão até, no caso do PIB per capita, estão abaixo de Portugal, portanto com uma variação mais negativa do que Portugal estes últimos anos, foram os países também mais afetados pela crise de dívida soberana, no início por volta ali dos anos 2010 e daí para a frente. Estes seriam os PIG, não é? Só falta aqui Exatamente, a Irlanda. Só falta a Irlanda se fizermos um PIG com 2 I's, mas se só fizermos com são os PIGs, e juntando-se o Chipre, que também teve problemas de financiamento bancário muito relevantes. Estes problemas do Chipre também foi na mesma altura? Foi exatamente, foi o primeiro país que necessitou de ajuda bancária por parte do BCE para segurar o seu sistema bancário. É até um pouco antes do eclodir da maior crise para Portugal e Grécia, mas no mesmo ano, portanto é ali tudo na mesma altura. E de facto isto são, parece-me, efeitos ainda dessa crise e uma deterioração do financiamento dos Estados, nesta altura, devido aos elevados níveis de endividamento destes países, conduziu a reduções do nível do PIB per capita. Portanto, de facto, há efeitos que ainda perduram, não nos deixam satisfeitos, como é óbvio, mas tem aqui uma explicação e aqui um enquadramento que é necessário salientar. E depois também é preciso dizer que estas recuperações não acontecem de imediato, não é? Exatamente, as recuperações não acontecem sobretudo quando os problemas são ao nível do financiamento e da capacidade dos Estados se financiarem. Nós temos, por exemplo, o encargo da dívida de Portugal, da dívida pública de Portugal, ainda se encontra bastante acima da média da União Europeia, apesar dos últimos anos terem sido de uma grande redução da dívida. Mas o saldo da dívida pública ainda leva a que tenhamos encargos com a dívida muito superiores à da média europeia. E o mesmo se passa com os restantes países, com estes que referi, que não tiveram sequer um ajustamento tão rápido como Portugal teve ao nível das taxas de juros. Agora,
para além dos indicadores do PIB e de estarmos abaixo nos rankings europeus, e falando das referências que fez aos países de leste, acho que também temos que pensar que nem todo o modelo de crescimento económico, nem um modelo de desenvolvimento se centra no indicador PIB. E, de facto, nós sabemos que a Hungria, por exemplo, é um país que já nos ultrapassou no PIB per capita, mas tem restrições à liberdade de expressão. Temos aqui condicionantes e um modelo económico de desenvolvimento que, se calhar, não são os desejáveis nem o que o nosso país deseja para si. Portanto, temos que ter um pouco cuidado quando dizemos que temos ali uns modelos de crescimento, porque atrás dessas taxas de crescimento temos outros indicadores que não são assim tão desejáveis nem positivos. O mesmo acontece à Polónia? Não. Não sei. Portanto, a Hungria e a Polónia ultrapassaram Portugal. A Hungria acabou de fazer um cenário assim muito resumido, que apesar de estar com os valores que está, tem o problema de um governo, digamos, mais opressor, digamos assim. Exatamente, e temos, por exemplo, os índices de percepção da corrupção. Todos os países de leste estão abaixo de Portugal, no sentido de maior percepção de corrupção. Genericamente, portanto, nem todos os indicadores são tão desejáveis nos seus resultados. Mas tendo em conta que Portugal não está assim tão mal nesses indicadores que acabou de exemplificar, o que é que tem falhado? Pode-me falar aqui um pouco da produtividade e talvez da relação com... Exato. Os indicadores, evidente, os indicadores que refiro não é para abafar ou menosprezar outros aspectos que a nossa economia poderia ter melhores desempenhos. E, de facto, a produtividade seria o ponto essencial e que me parece que é transversal aos desenvolvimentos do PIB e depois de toda a nossa economia. Um estudo do Banco de Portugal, publicado em dezembro de 2021, mostra que, em Portugal, a produtividade ao nível micro das empresas aumentou. E estamos a falar do período 2014-19, que é coincidente com o período do nosso estudo. São genericamente estes anos. A produtividade ao nível micro individual aumenta, mas em termos agregados na economia a produtividade desceu. Está confuso. Está, sim. Paradoxo. O que é que acontece? Há uma deslocação dos trabalhadores para setores da atividade económica que são menos produtivos. E quando temos um efeito de volume em atividades menos produtivas, ainda que a nossa produtividade aumente individualmente, o efeito agregado no país faz com que nós não tenhamos um aumento de produtividade. Continua a não ser suficiente, não é? Não é suficiente, não é... estamos a direcionar-nos para atividades que não são tão produtivas. E eu acho que isto se pode relacionar, ainda que não sejam, obviamente, essas as conclusões do Banco de Portugal, nem as nossas, mas são coexistentes no tempo, os movimentos que nós fazemos de maior investimento em territórios de baixa densidade, em territórios que são menos produtivos. Atividades que também são menos produtivas, mas que são necessárias o seu investimento para não deixar ninguém para trás, para termos uma sociedade e uma economia mais coesa. Vamos tentar aqui dar alguns exemplos. Quando falam nessas atividades que têm sido feitas e que não são as atividades essenciais, consegue-me dar alguns exemplos e tendo em conta também as próprias regiões que acabou de mencionar? Atividades que serão importantes para determinadas regiões do país. Consegue enumerar algumas? Nós temos muitos apoios dos fundos europeus direcionados para atividades de pequenas e médias empresas, por exemplo. Temos programas e medidas paradigmáticas como o Mais Coeso Emprego ou o anterior sistema de incentivos do SI2E, que dão incentivos às empresas para a contratação e para o desenvolvimento de atividades, ou atividades por conta própria, a criação do próprio emprego, ou a contratação de trabalhadores de pequenas, médias empresas, e digo de microempresas, portanto, pequenos negócios. Próprio Tipicamente, e na literatura sabemos que esses são as atividades com mais baixa produtividade, tipicamente. Sim, são pequenas, não produzem em grande escala. Sabemos que essa é a tendência. Portanto, acho que aí temos um bom exemplo. Daí que os territórios de baixa densidade sejam também tipicamente com mais baixa produtividade. Não é um problema endógeno, nem dos territórios nem das pessoas. Tem a ver com a dinâmica da própria atividade. Sim. Muito bem. Vamos voltar aqui ao nosso guião, que é para não nos fugirmos muito. E eu queria fazer aqui mais uma pergunta.
Que é mais uma vez aquele clichê que se fala muito, fala-se muito na última grande oportunidade. Então, eu estou a falar aqui do próximo quadro comunitário, que é o PT 2030, e também do PRR, não é? E o que se diz é que esta será a última vez que Portugal vai receber tanto dinheiro, assim, uma bolada tão grande em fundos comunitários. Como eu estava a dizer, há quem não concorde com esta afirmação. Contudo, tendo em conta o alargamento a outros países da Europa, e é aí que eu quero chegar, o bolo será repartido em mais fatias. É por isso que se está a dizer que seja uma tranche, aquela grande tranche seja a última vez. Concorda com esta frase? Será que é mesmo a última oportunidade que vai alavancar a economia em Portugal? Bem, o cenário a que eu atribuo maior probabilidade não é apocalíptico. Portanto, a ideia de que o mundo vai acabar ou de que vão acabar os financiamentos não é um cenário que eu atribuo a probabilidade. Não quer dizer que ele não possa existir, mas não é o meu cenário central, não funciona dessa forma. De facto, em termos históricos, na economia sabemos que as crises se repetem. Há uma expressão que vem da música do Casablanca que é "The fundamental things apply as time goes by", e há um livro precisamente só sobre o estudo dessa repetição das estruturas económicas em diferentes contextos, com diferentes características, o livro do Freeman e do Francisco Louçã. De facto, não vejo esse cenário. E se olharmos para a realidade que temos do PT 2020, nós temos tido uma diversidade de apoios e de formatos, de formas de financiamento europeu que nos deixam pensar que, de facto, o futuro terá ainda muito espaço para crescer e para inventar ou proporcionar outras formas de financiamento. E falo, por exemplo, do facto de existirem os subsídios ou os financiamentos a fundo perdido mais conhecidos da Europa, mas também os financiamentos por empréstimos e garantias do Banco Europeu de Investimento. No último quadro de programação, nós tivemos o Plano Juncker, conhecido, que investiu 31 mil milhões de euros pelo mundo, que gerou 500 mil milhões de investimentos pela Europa. Estamos a falar de dimensões enormes, de formas de alavancar investimentos que são muito significativas e muito importantes para todas as economias europeias, mas também portuguesas. De referir, Portugal foi o segundo maior beneficiário destes fundos e destas formas de financiamento do Banco Europeu de Investimento, segundo maior em percentagem do PIB. Por acaso é isso que eu ia perguntar, como é que estava Portugal em relação a isso? Foi o segundo maior? É o segundo maior em percentagem do PIB. Não me recordo. Okay. Mas isto a nível europeu ou a nível... É a nível de todos os beneficiários do Banco Europeu de Investimento, sim. São sobretudo Portanto, europeus. Estamos aqui a dizer que há vida para além dos fundos Exatamente. Dos fundos europeus de fundo perdido, que são os mais conhecidos. Portanto, ainda que algumas regiões deixem de ser de convergência ou menos desenvolvidas, e que sejam reduzidos os fundos de coesão, há outros fundos que continuam a existir. Há outras formas do país se manter ligado à Europa e ao projeto europeu. Não me parece que isso vai terminar. A ideia de nos mantermos neste paradigma. Muito bem. Vamos então avançar aqui com o nosso guião, para que, eu penso que estamos próximo do nosso final da nossa entrevista de hoje. O que eu queria perguntar é, nos últimos 2 anos, tivemos uma pandemia e a consequente crise sanitária. Temos agora uma guerra. O país ainda não recuperou da pandemia e já está a sofrer as consequências da invasão da Rússia à Ucrânia. O que é que me tem a dizer? O que é que me pode dizer em relação a isto? Isto também está relacionado com os próprios fundos, não é? Exato. Com a resposta europeia relativamente a quando e com a reação da União Europeia. Exatamente, quando incluiu a crise pandémica, foi extraordinária e historicamente memorável e vai certamente ficar pelos aspectos positivos, ficará. Mas quando diz que foi extraordinária, mas em termos de União, porque foi numa altura em que a União Europeia também se começava ali a falar em desintegração da União Europeia. Exatamente. Também tem a ver com isso? Eu diria também essa leitura, ainda que não seja propriamente a minha área de estudo, mas foi em termos, também nesses aspectos que serão muito interessantes também, mas estava a referir-me em termos de dimensão dos montantes de apoio, quer da Comissão Europeia, com a criação do programa REACT, com 2,1 mil milhões de euros, que foi uma resposta
com uma dimensão expressiva num curto espaço de tempo, e também a resposta do Banco Central Europeu com o programa de compras para o contexto da pandemia. Este programa de compras está-se a referir à compra das vacinas, não é? Do Banco Central Europeu estou-me a referir à compra de títulos de dívida pública no mercado. Sim, pois lá está, eu esqueço-me que estou a falar como economista. Então, e muito ligado aos bancos centrais, por isso. Com certeza. Sim, porque como referimos há pouco, a Sofia também trabalha no Banco de Portugal, não é? Certo. Muito bem, Sofia, desculpe interrompê-la, vamos continuar. Não faz mal. A compra de vacinas é financiada com o REACT. Portanto, a compra de vacinas e todo o programa do apoio imediato aos Estados para fazer face às despesas Covid é financiado no âmbito do REACT, ou uma boa parte no âmbito do REACT. Mas voltando então à compra da dívida pública. A compra da dívida pública é essencial para ajudar os Estados a fazer um financiamento indireto, porque é uma forma de manter as taxas de juro baixas nos mercados internacionais e os Estados continuarem com encargos de dívida baixos, que é essencial, um primeiro passo, ou um passo essencial para libertarem as suas fontes, as suas receitas para outro tipo de despesas que naquele momento se estavam a tornar essenciais e de resposta muito rápida, como todas as despesas do Covid que surgiram. A Europa, para além deste programa REACT, num curto espaço de tempo, implementa o Programa de Recuperação e Resiliência, o PRR, com 16,6 mil milhões de euros e que antecipa o novo quadro de programação. 16,6 milhões de euros para Portugal. Para Portugal, exato. E o REACT também estou a falar só dos valores distribuídos a Portugal. Sim. Portanto, terá sido talvez a maior reação em termos de concílio europeu. E rápida, exatamente. Que nunca tinha acontecido na história. E o valor também foi um valor também muito de 2 mil milhões. Significativo, sim. Ok. O que eu lhe queria perguntar aqui é, e como eu estava a falar há pouco, era aí que eu queria pegar, mas a Sofia não pegou, que é aquela questão, estávamos a falar, era uma altura em que a União Europeia estava a falar em desintegração. Eu digo desintegração União Europeia um bocado exagerado, mas pronto, que havia aqui alguns países que estavam menos felizes, temos o caso do Brexit e depois tínhamos a Polónia, e esta crise, de uma certa maneira, veio unir... Ainda mais a crise da invasão da Rússia, não é? Eu diria que essa ainda trouxe o espírito europeu e a defesa dos valores europeus e da democracia trouxe-os elevou-os a um expoente mais alto. Sem dúvida, e também a nível de NATO, não é? A NATO agora também começa, a Aliança Atlântica começa agora... O que nos levanta às questões das despesas militares e de cumprir o objetivo que está estabelecido na NATO de 2% do PIB em despesas militares. Muito recentemente foi anunciado pela própria União Europeia que era preciso reforçar quase urgentemente as questões da defesa. É verdade, apesar dos objetivos da NATO dos 2% já existirem, é um acordo que os países membros têm para com a NATO de irem convergindo para esse limite de 2%, ainda que Portugal tenha essa meta para, salvo erro, 2025, que irá atingir esse montante e, eventualmente, com a crise da Rússia, com a crise na Ucrânia, da invasão da Rússia, esse objetivo possa ter que ser antecipado. Sofia, uma última pergunta, e dizer que está muito mais preparada para esta pergunta. De que forma o PT 2030 será diferente do PT 2020? Eu espero que me diga que será diferente. Será diferente dentro de uma manutenção de uma lógica de apoios a fundo perdido, de uma lógica do projeto europeu de maior integração, de maior inclusão. Essas linhas mantêm-se. O que é que temos agora? Um maior foco na transição digital e na economia verde. Esses dois elementos são muito de grande importância para toda a definição do PT 2030 e estão presentes numa concentração temática noutros objetivos estratégicos que se mantêm, todos os objetivos da inclusão, da conexão e da Europa social têm concentrações temáticas que obrigam a que sejam feitos os projetos com o objetivo verde e digital presente. Mas vai haver uma adequação também à questão da crise que tivemos agora a falar, da Ucrânia ou não? Uma adaptação, digamos. O PT 2030 não tem esse objetivo, nem o PRR. A outra novidade do PT 2030 tem a ver com a conjugação de outras fontes de financiamento, o PRR, que
tipicamente é mais direcionado para investimentos do setor público, mas não só. Também temos aqui uma grande intervenção das empresas. O PT 2030, tal como o PT 2020, são programas abertos para a iniciativa empresarial. E temos também um grande investimento, a continuação do Plano Juncker, agora com um novo programa que é o InvestEU, que teve o seu lançamento na semana passada em Portugal. Foi apresentado esta fonte de financiamento do Banco Europeu de Investimento, que conta com 26 mil milhões de euros de apoio em garantias, em alavancagem financeira para as empresas. Estes programas são especialmente direcionados para as empresas. Muito bem. Eu penso que chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu digo penso porquê? Porque provavelmente houve aqui alguma pergunta que não foi colocada e queria aproveitar antes de acabarmos se há alguma situação, algum tema que a Sofia gostaria de abordar antes de fecharmos a nossa entrevista de hoje. Eu agradeço imenso a oportunidade de estar aqui e agradeço sobretudo à Euroregião por nos ter tido a iniciativa de desenvolver este estudo em que participei e trazer para cima da mesa estas discussões. Eu acho que nós deixámos de falar certamente de muitas questões e que outros convidados irão explorar. Há aqui só uma questão da demografia em Portugal que, se ainda tivermos a oportunidade... Sim, eu penso que temos um minuto. O facto de nós termos estado a investir mais em territórios de baixa densidade e, simultaneamente, os indicadores do INE estão a demonstrar uma maior desertificação destes territórios, estamos a olhar e ver uma população extremamente envelhecida e com saldos naturais negativos, é muito desanimador. E até preocupante, não é? E preocupante, com certeza, mas parece que as nossas medidas pouco efeito têm. Contudo, há aqui um indicador que passa muitas vezes despercebido e que poderá ser interessante a explorar, que tem a ver com os saldos migratórios dentro do nosso país. E o que nós observamos nos últimos 10 anos, há uma tendência, ou há saldos migratórios positivos nestes territórios de muito baixa densidade, e que são os territórios que estamos a falar, que recebem a maior parte dos fundos europeus que aqui apresentámos, e estes territórios com estes saldos migratórios positivos estão a conseguir atenuar ligeiramente os saldos naturais negativos. Dito por outras palavras, continua a haver uma população extremamente envelhecida e que com mais mortes do que nascimentos. Contudo, há entrada de população jovem, de população que está a migrar para estes territórios, o que não acontecia em momentos anteriores. Eu acho que aqui poderemos ter alguma esperança para que a dinâmica se venha a alterar e que estes fundos europeus venham a proporcionar e a dar aqui alavancagem para maiores dinamismos económicos também nestas regiões. É sem dúvida um tema importante e com certeza que vamos explorar este assunto mais para a frente, à medida que ele vai evoluindo. Doutora Sofia Terlica, muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigada eu pela presença e pelo convite. Muito obrigado. Nós voltamos no próximo programa para falar do programa Falar Europeu. Até lá pode rever e ouvir o nosso episódio, o nosso programa em podcast, através do nosso site, euroregião.com. Estamos também no YouTube e vamos também estar em podcast. Continua a acompanhar as nossas notícias em www.euroregião.com.